Então, nós estávamos falando aqui da correlação entre esses documentos, como eles estão interligados e como a gente consegue fazer a conexão entre diferentes demonstrações contábeis e de diferentes resultados financeiros. Avançando aqui, nós vamos ver... Isso aqui tranquilo, né, gente? Essa tela aqui tá legal, né? Tranquila, né? Bom, sim. Tranquilo, então tranquilo. aqui, vamos falar da DMPL efetivamente. Então, nessa demonstração, ela também é através de uma espécie de tabela, onde vai ter algumas características. Então, nessa tabela, cada conta do patrimônio líquido corresponde a uma coluna. Então, a gente vai evidenciar cada conta daquela que a gente vê lá no grupo de contas de patrimônio líquido, capital, reservas e tudo mais. A gente vai demonstrá-la, representá-la através de uma coluna. Tá? E a última das colunas da tabela, do modelo da NPL, reservada ao resultado final. Consequentemente, a soma. Tá? Então, a gente vai colocar tantas colunas quanto forem o tipo de contas representada lá no grupo de contas do PL. Então, teremos reserva de capital, reserva de lucros, lucro prejuízo acumulado. Então, vamos ter essa informação que vou apresentar a vocês já. Tá? Então, nessa DMPL, começa dizendo que o saldo ele começa com o saldo do começo do período considerado. Então, a gente vai começar apresentando o saldo do início do período, alguns ajustes que eventualmente tenham acontecido, se houve aumento de capital, novo aporte de capital, compensação relacionada a prejuízo, tá? E por aí vai. Então, aqui nós temos colunas, descrição, capital, lucro, reserva de lucro, patrimônio líquido e as linhas, algumas informações aqui. Tá? É mais fácil realmente apresentar a figura que só falar dela. Então, ela tem essa característica aqui. Tá? Olha, não, aqui é a DLPA. Por engano, coloquei a mesma tabela que nós vimos anteriormente. Tá? Vamos ver a DMPL. Então, aqui eu tenho um caso 1 e um caso prático para facilitar. Supondo que aqui nós temos uma empresa que em um ano qualquer, no ano X4, tem essa estrutura, capital social integralizado. Repetindo, capital integralizado é aquele capital que a empresa, que os sócios efetivamente entregaram. Integralizar é que, de fato, entregaram recurso, disponibilizaram recurso ao caixa da empresa, ou caixa ou sob forma de outros itens. Então, seja de 2.000. E, nesse momento, a empresa tenha 100 de reserva de capital, nós vimos anteriormente, que a reserva de capital ela pode ser proveniente da venda, daquele ágio na emissão de ações, emissão de debêntures, uma série de fatores. Então, reserva de capital, e temos aquelas reservas legais, reserva de lucros, reserva legal, reserva estatutária e reserva de lucros a realizar. Reserva legal proveniente da lei, que obriga 5% de cada lucro apurado no período, até o limite de 20% do capital social. Reserva estatutária, aquela reserva que a empresa ela pode construir para alguma finalidade futura, uma reorganização, um reequipamento, alguma coisa que ela reservou para reinvestir futuramente. E lucro a realizar é aquela reserva que a empresa vendeu, ela integra o lucro do período, mas em função de vendas a prazo. Então, esse valor não se realizou financeiramente na empresa. Então, mas enquanto a empresa não recebeu o valor dessa venda, ela não tem como distribuir. No momento que receber, ela deixa de ter essa reserva, ela vai fazer uma reversão e então distribuiria aos seus acionistas esse valor. Tá? Então, a DMPL ela tem essa estrutura, tem essa forma aqui. Tem um pouquinho mais de colunas que aquela anterior. Tá? Como vimos agora há pouco, ela tem um número de colunas compatível com o número de contas constantes do patrimônio líquido da empresa. E aqui nós vimos que a empresa ela começa com esses valores. Então, a gente vai ter que, a nossa função vai ser transportar esses valores para os saldos existentes nesta data. Saldo, dados de 31/12/X4, então nós vamos distribuir esse valor na coluna correspondente. Tá? Então, capital social, reserva de capital, reserva legal, reserva estatutária,
lucro a realizar, lucro acumulado não tem, total 2.800. Tá? Então, ele pergunta se nós temos algum ajuste de exercício anterior, que nesse caso nós não tivemos. Tá? Então, deixa eu recortar aqui. No ano seguinte, nós tivemos essas alterações aqui, essa mudança, operação da empresa, que ensejou mudança no patrimônio líquido. Tá? Então, tínhamos aqui valor líquido de receitas X4 não contabilizado. Então, a empresa teve uma operação lá no ano X4 que, por alguma razão, ele foi desconsiderado e isso impactou no resultado que a empresa teve. Tá? Então, a gente vai começar lançando mão daquele valor, ajuste de exercícios anteriores, na conta de lucro acumulado. Tá? Em seguida, diz que houve aumento de capital em dinheiro, 200. Então, aqui na coluna, na linha de ajustes de exercícios anteriores, totalizamos 100. Lançamento 2, aumento do capital em dinheiro. Então, na coluna correspondente ao capital, nós vamos indicar aquele aumento do capital social. Tá? Então, o aumento do capital social naquele exercício foi de 200. Reversão da reserva de lucros a realizar. Tá? Então, nós temos um valor aqui na coluna de lucros a realizar de 300. Aqui, observa-se que essa reserva, ela quando foi revertida, é que efetivamente a empresa realizou aquele lucro, ou seja, houve um recebimento. Os seus clientes das vendas a prazos efetivamente pagaram esse valor. Se pagaram, houve ingresso desse dinheiro no caixa da empresa, essa conta sai do grupo de conta do patrimônio líquido e efetivamente ele vai ser objeto de distribuição na empresa novamente. Ou vai ser reinvestido na empresa, ou vai ser distribuído aos seus acionistas. Tá? Então, esse valor, ele sai daqui e vem para essa coluna aqui, tá? De lucros acumulados. E no lucro, a gente viu que o lucro ele é distribuído. E se nós pegarmos 300 negativo com 300 positivo na coluna do lucro, ele aqui é zerado. Não é isso? Número negativo com número positivo, aqui vamos zerar. Em seguida, diz que no exercício financeiro de X5, teve lucro apurado de 400. Então, no exercício de X5, tivemos um lucro de 400. Tá? Então, o total do lucro, 400. Agora, vamos começar a trabalhar com a questão das reservas. Desse lucro, houve a distribuição de 20 para a reserva legal. Então, na coluna de reserva legal, nós vamos pegar na linha. Observe que aqui há uma combinação da linha da reserva com coluna de reserva. Então, nessa interseção aqui, a gente vai colocar o valor que foi definido a título de reserva legal. E esse valor ele vai sair do lucro acumulado. Tá? Então, o lucro, quem vai financiar a reserva. Então, parte do lucro saiu daqui de R$20, veio aqui para a reserva legal. Valor positivo, o valor negativo aqui, 0. Tá? Mas aqui a gente observa, ó, a reserva legal agora é de 270. Em seguida, há um acréscimo da reserva estatutária em 280. Então, na coluna correspondente à reserva estatutária, há um aumento do valor em 280. Esse valor vai sair de onde? Vai sair também do lucro oferido no período. Tá? Então, 280 saiu da coluna de lucro e veio para a conta de reserva estatutária. Dessa forma, na linha de reserva estatutária, o valor 0. Mas o saldo na conta de reserva, isso aqui foi a variação, tá, gente? E aqui é a coluna saldo efetivamente que tem naquele período. E, em seguida, há a distribuição de dividendos. O dividendo vai sair de onde? Também vai sair do lucro. Tá? E o dividendo, ele sai do lucro e como valor total. Tá? Negativo porque ele tem que ser distribuído. E dessa forma nós vamos ter aqui o total do capital social passou para 2.200, tá? Passou para 2.200.
era o saldo inicial mais o aumento de capital social, 2.200. A reserva de capital não houve nenhuma variação, foi mantida em 100. Já o grupo de pontos da reserva legal passou para 270, tá? Reserva estatutária, 430. Lucros a realizar, zerado saldo. Lucro acumulado foi todo distribuído, tá? E como conta de grupo total do patrimônio líquido, o novo saldo de 2.800 agora passou para 3.000, tá? Gente, DMPL. Eu sei que vai ser preciso vocês olharem com calma, olharem cada valor novamente, fazer essa simulação. Eu sugiro que vocês revisem esses valores novamente e para assimilar, porque é muita informação realmente. Então, mais se a gente parar para observar, são contas que já são conhecidas nossas, tá? Já começamos a tratar, elas já se tornaram íntimas da gente, e agora só resta que a gente ver aonde vai posicionar cada informação para que possamos elaborar essa demonstração. E como forma da gente saber se o valor está certo ou não, a gente vai ver aqui essa conta de lucros acumulado. Ela tem que zerar. Indica que, de fato, estamos atendendo uma determinação das normas legais, que nos obrigam, que obrigam as empresas a distribuir todo o lucro. Então, nessa conta de lucro acumulado, não pode ficar no saldo. Ele tem que ser todo reinvestido na empresa, tem que estar uma conta de reserva ou distribuído aos seus acionistas, tá? Então, por essa demonstração de mutação, quando nós olharmos esse documento, quando vocês agora revisarem o que vocês fizeram agora nessa última atividade, vão começar a enxergar com outros olhos. Eu até sugiro que vocês façam isso, dêem uma olhada lá e acompanhem para ver como que foi a DMPL da empresa que vocês fizeram o trabalho. Gente, como estamos aí? Tranquilo? Sim. Alguma Tranquilo. dúvida? Alguma pergunta, algum questionamento? Até agora não. Senti firmeza, hein? Rapaz. A apresentação que eu tinha preparado foi isso aqui, tá? Então, nós temos... eu mandei para vocês hoje um material, tá? E esse material, eu peço que vocês procurem fazer o primeiro exercício. Eu vou colocá-lo aqui na tela, tá? O primeiro exercício, ele está feito, tá? Ele está feito, até para verificar que, embora seja muito número, está aqui na tela, tá? Ele tem muito número, ó, são 12 exercícios. Eu peço que vocês façam, ou tentem fazer pelo menos. Esse aqui, efetivamente, tem uma DMPL para ser elaborada, tá? Todos os dados estão aqui. E o primeiro exercício, tá? O primeiro exercício, ele apresenta essas informações aqui para a gente. São tudo questões de concurso público, e ele pede aqui que nós agrupemos corretamente os títulos acima. E quando fizermos isso, que valor nós encontraremos? Ele diz que nós temos capital autorizado, capital subscrito, capital integralizado. Que valor nós vamos considerar? O que seria o capital autorizado? Quem pode me dar uma ajuda aí? Gente, o que é o capital autorizado? Vamos lá, pessoal? Quem pode me dar ajuda aí? Ninguém se habilita? O quê? A primeira linha, capital autorizado. Eu li sobre isso uma vez. É como se fosse como se fosse cumprir na ordem de alguma coisa, de alguma lei. O capital, nós já vimos que é aquela parte que os sócios começam a sua atividade, então eles se comprometem a entregar esse valor, esse montante,
para financiar as atividades iniciais da empresa. Então, é importante, gente, essa pergunta para você. Professor, Oi. esse capital autorizado tem a ver, por exemplo, acho que a LTDA, ela tem que ter no mínimo um capital de 100 mil. Tem a ver com isso? Não, o capital, o que vem a ser o capital? O capital que representa os sócios, não é isso? Então, o capital representa o valor que o sócio se compromete a entregar para financiar as atividades da empresa. Quando ele fala em capital autorizado, a empresa ela pode ter, a assembleia definiu, a empresa pode atingir até um valor de 100 mil nesse caso aqui. Então, a empresa pode ter como limite máximo do capital 100 mil. Mas, efetivamente, a empresa, o que aconteceu? A empresa subscreveu um valor de 90 mil. Então, embora pudesse ter um limite de 100 mil, ela subscreveu um total de 90 mil. Então, definiu que esse seria o montante que eles trabalhariam, teriam como recurso para financiar suas atividades, efetivamente 100 mil. 90 mil, dos quais os sócios entregaram à empresa 70 mil. Então, capital autorizado é o limite de capital que a empresa teria como valor máximo, teto máximo. Capital subscrito foi quando eles disseram que entregariam, se comprometeram a entregar na empresa 90 mil, dos quais já entregaram 70 mil. Então, faltaria aos sócios entregar quanto à empresa? 20 mil. Tá? Então, essa informação aqui é de extrema relevância para que vocês comecem a analisar essas situações. Tá legal? Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Agora sim. Então, aqui diz que houve a reserva de ágio na venda de ações. O que é reserva de ágio na venda de ações? Nós falamos que toda vez que a empresa tiver um valor de face da sua ação e ela conseguir vender por um valor maior que aquele valor, esse valor a mais é o ágio. Ele vai lá para uma conta de reserva de capital, porque é um valor que figura no patrimônio líquido e não foi decorrente de conta de resultado. Ele não transitou, então não depende de compra e venda de mercadoria. Isso porque os acionistas enxergaram na empresa uma possibilidade de ganhar dinheiro nessa empresa. Então, aceitaram pagar. É como se nós comprássemos uma nota de R$1, aceitando pagar 1,10, 1,20, 1,30. Para cada R$1, nós aceitamos, admitimos pagar mais que o valor de face. Tá? Se tem a nota de R$10 hoje. Vamos imaginar que uma ação valha 10. Se eu aceitar dar R$11 numa nota de 10, que representa uma ação da empresa, esse R$1 de diferença é um ágio. Tá? E esse ágio ele vai compor essa reserva de capital denominada reserva de ágio na venda de ações. Então, um valor de 19 mil. Reserva de contingências é um valor que a empresa pode ter para um problema qualquer, não é isso? Uma contingência. O que é contingência? É um problema que eventualmente poderá acontecer. E esse valor, a empresa, evidentemente, ela vai conseguir definir que valor é esse, a quem deverá ter que pagar, qual o montante e quando terá que pagar. Então, contingência é uma situação que ela presume há uma grande possibilidade de acontecer. E, de novo, desde que ele saiba o montante estimado, qual é a finalidade, tá? E quando que ela tem essa possibilidade. Um exemplo muito corriqueiro, muito comum para essa circunstância, é quando a empresa tem uma demanda trabalhista e ela, para não ser pega de surpresa, ela faz a sua reserva de forma parcelada até que consiga atingir aquele montante total. Caso, então, se ela reservou, ela não distribui aos seus acionistas. E no momento que houver a possibilidade, lá naquela data limite, se ela verificar que aquele fato não aconteceu, aquela circunstância não se transformou
aquela suspeição, né, de que um fato poderia vir representando uma saída de numerário da empresa. Se isso não acontecer, esse valor é revertido naquele momento e o valor efetivamente passa a ser distribuído aos seus acionistas. Tá? Nós falamos em reserva de prêmio de emissão de debêntures. São títulos que a empresa faz quando ela precisa de se reinvestir, investir novos recursos na empresa. Se ela não quiser recorrer a financiamentos, ela emite alguns títulos e esses títulos, denominados de debêntures, permitem que os seus detentores, os debenturistas, possam ganhar parte do lucro que a empresa oferece naquele período. Tá? Então, esse valor também é denominado reserva de prêmio na emissão de debêntures. Reserva estatutária, como o próprio nome está dizendo, na qual o estatuto da empresa determina que do resultado, parte do valor do lucro é reservado para alguma atividade na empresa. Ou ela vai reinvestir, ou algum negócio, alguma atividade. Então, a empresa, o estatuto determinou alguma circunstância. Reserva para investimentos, uma outra reserva também, reserva legal, e reavaliação quando a empresa tem algum ativo e desse ativo ele tinha um montante, tinha um valor X, e que por uma outra reavaliação daquele item, esse valor foi tido como um valor maior. Eu tinha um item que valia 100, agora está valendo 112. Então, ele, como foi reavaliado, esse valor era tido como reserva de reavaliação. E ele pede que a gente, como solução, que a gente informe o grupo qual é o valor do nosso capital social nesse momento. Então, eu perguntaria a vocês, qual é o valor do capital social da empresa com as informações que nós temos aqui em cima? 70 mil. Quanto? 70. Então, não é 100 mil. Então, a primeira opção está errada. Todos concordam, gente? Sim. Capital a realizar no valor de 30 mil. Qual o valor do capital a realizar ou a integralizar? 20 mil. 20 mil. Também não é a nossa alternativa B. Reserva de lucros no valor de 75 mil. Reserva de capital no valor de 47 mil e patrimônio líquido de 216 mil. Para isso a gente vai olhar. Então, precisamos saber quais são as reservas de lucros, quais são as reservas de capital e qual é o total do patrimônio líquido. Vamos ver a nossa solução. Tá? Então, só tem a solução do exercício 1. Tá? Então, aqui, capital autorizado, 100 mil. É aquele que tem um limite, a empresa tem como limite de estabelecer o valor máximo que vai ter de capital. Esse valor de 100 mil, houve a subscrição, ou seja, eles se comprometeram a entregar 90 mil, dos quais entregaram 70. Então, dessa forma, ainda falta integralizar 20 mil. Falta subscrever 20 mil. Realizar, aliás, melhor dizendo, falta realizar 20 mil. Como reserva de capital, nós vimos que tinha aquela reserva de ágio na venda de ações, 19 mil, e reserva de reavaliação, 12 mil. Lá tinha como valor de reserva de capital 47 mil. Então, estamos vendo aqui que o total da reserva de capital totaliza 31 mil reais. E, dentre a reserva de lucro, nós temos reserva de contingência, 17 mil, reserva no prêmio de emissão de debêntures, reserva estatutária, reserva para investimentos, reserva legal, 13 mil, totalizando 75 mil. E, como grupo, então, a nossa alternativa aqui é a alternativa C. E, embora, como ela deu uma das alternativas, dando como patrimônio líquido, então aqui nós temos o capital integralizado, 70 mil, reserva de capital, 31 mil, reserva de lucro, 75 mil, totalizando o PL 176 mil. Então, agora podemos voltar para aquela primeira questão e quais são as alternativas, tá? Então, a nossa alternativa correta, a letra C. Então, vejam
E aqui basta a gente, primeiramente, identifique essas figuras, ente autorizado, subscrito integralizado, para começar a definir o valor que vai figurar no patrimônio líquido e depois separar o que é reserva de capital e reserva de lucro. Tá? Gente, aqui as questões demais, para que vocês vejam. Aqui é uma questão simples para a gente poder praticar aquele cálculo da reserva legal. Questão 2. Então, aqui dá algumas informações. Questão 3, ele vai dar esses valores aqui. Eu peço que vocês identifiquem o valor da alteração do patrimônio líquido, do grupo de patrimônio líquido. Vejam que aqui nós temos o resultado do lucro líquido, quanto foi distribuído, quanto foi de reserva legal, quanto foi de reserva estatutária, qual foi a reserva de incentivos fiscais. Então, eu peço que vocês deem uma olhada nessas questões, tá? E tentem resolvê-las. Tá? São 12 questões, salvo algum engano, e são, deixa eu ver, 12 questões, das quais a primeira está aqui a solução. Tá? Então, peço que vocês tentem fazer, por favor, essas questões para que a gente possa comentar essa solução na semana que vem. Tá? Gente, então não vai haver necessidade de colocar na plataforma, não? Não, já está na plataforma, tá? Não, da solução? Isso, encaminhamento, etc. Da nossa parte, no caso. É porque lá não atribui valores. Então, vamos fazer o seguinte. Para começar a definir a nossa atividade, as questões já estão lá no portal. Vocês estão... Não, sim. Então, a gente vai... Então, esses nossos temas que nós vamos fazer da mesma forma que fizemos anteriormente. Então, esse também vai ser objeto de avaliação, de pontuação. Então, vamos começar a fechar os outros 10 pontos da nossa P2. Esse, então, a gente vai combinar. Eu vou colocar lá, vou lançar efetivamente como atividade, mas você já tem o conteúdo dela lá. Tá? Só vamos definir qual é o valor que vai compor esse valor essa atividade, que eu tenho que ver o número de questões que tem disponíveis aí agora, 11 questões, dividir para ver quanto cada uma vai totalizar, para que a gente possa, então, definir como já começar a montar a avaliação, o valor da nossa segunda avaliação. Tá? Tranquilo, gente? Okay. Mas o conteúdo, o teor já está aí para vocês. Eu peço que vocês olhem, já comecem a fazer. Então, eu vou atribuir o valor e a data limite, então, para a sua realização. E daqui a pouco a gente vai começar a continuar falando. Vamos falando sobre DFC, DVA. Então, cada um desses valores a gente vai levar em torno de 2 dias, 2 encontros, porque falta aproximadamente 6 dias de encontros para o tempo do nosso semestre. Mas são 6 a 7 dias de aula. Então, a gente vai levar, em média, 2 encontros para cada tópico desse, até que a gente consiga concluir o nosso semestre. E, então, esse aí já é a nossa primeira atividade. Tá? Tá ok. Gente, alguma colocação, alguma observação? Já vai dar 9. Então, para a gente não prender muito vocês hoje, alguma colocação, alguma observação? Hoje tem bolo, a gente vai comer bolo aí, né? Ai, Já queria. bolo! Vou comer pastel agora. Só uma videoconferência para comemorar, hein? Pois é. Ô, professor, o que eu perdi? Isso então já vai valer, porque meu computador travou aqui. Mas isso já vai valer como nota da segunda avaliação. Vai valer para a segunda avaliação. Tá? Tá. Eu só vou definir o valor e o prazo limite para que você execute essa atividade. Tá? Mas o material é para vocês tomarem conhecimento. Tá? Então, peço que vocês olhem, por favor. Já comece a fazer. Dessa vez vai ser individual. Tá legal? Tá bem. Fácil. Tá? Mas eu vou tentar ver ainda uma outra atividade, de forma que a gente possa juntar tudo isso que vocês estão vendo agora, como foi feito primeiro, que achei que foi bem interessante. O resultado foi satisfatório. Tá legal? Tá legal.
Tá bom, professor. Alguma observação? Quando o senhor pretende colocar a nota do outro trabalho para fechar a nota 1? Até sexta-feira. Tá. Tá bom? Tá bom, obrigada. Então, gente, vou colocar à disposição qualquer coisa, tá? Aguardo vocês aí, tá bom? Valeu, bom, professor. Obrigado. Gente, obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Parabéns, hein, Carol? Até. Tchau. Tchau. É.